terem esse boa noite também. Esse material didático, tá? Então, eu vou pular um pouco dela toda, mas ela está disponível no... Quem conhece Fabiano Lodge é muito estudioso. Ele, na verdade, que eu não sabia, ele que... vocês não estão me vendo. Que é ele que traduz esse livro. O livro dos Viewpoints. Ele que faz a tradução. O Fabiano Lodge tem escrito até aqui atrás, ele. Fabiano Lodge. Ele faz... Esse é o livro, para mim, é a apostila, porque ele é muito didático, muito prático, tem uma série de exercícios, tá? E ele que traduz. Eu fiquei sabendo isso depois. Né? Fiquei muito feliz. Então, vamos lá para ele aqui. O que eu acho legal falar dos viewpoints é falar um pouco da origem também dos viewpoints, porque todo mundo bota crédito na Annie Burger e na Tina Landau, né, dos 1992, ali, com o início da City Company, que é a companhia de Nova York. Eu vou estar me repetindo em algumas coisas, porque eu sei que tem pessoas que fizeram pouca aula e outras que nem fizeram. Então, a Annie Burger formata essa companhia, a City Company, que é a companhia em Nova York, em Saragossa. Ih, agora perdi o nome. E aí com o Suzuki, Tadashi Suzuki, que tem uma técnica chamada Suzuki, que é uma técnica de aterramento, mais oriental, coisa e tal. É uma técnica que eu não detenho. Eu fiz, pratiquei, mas eu não detenho. Eu mudei ela para capoeira. Eu tirei o Suzuki para aquecimento antes e entrei nos viewpoints. Então, a Mary Overly é muito legal, porque ela tinha 6 viewpoints, 6 movimentos, né? Os 6 viewpoints, 6 pontos de vista, que era espaço, forma, tempo, emoção, movimento e história. A Annie Burger tira emoção, tira história e bota como se fosse uma coluna espaço e tempo e as subdivisões embaixo do espaço e do tempo, e tira movimento. Então, tem essas diferenças. A da Tina Landau, da Mary Overly, que a gente vai falar um pouquinho aqui, ela tinha 6 movimentos, 6 viewpoints. A Annie Burger cria 9, além dos vocais. Então, vou aqui que ele dá uma explanada rápida sobre isso. Não é essa. Perdão. Essa aqui é para a praça. Ele dá uma explanada rápida sobre essa história dos 6 movimentos, que é muito legal, porque tem gente que só pesquisa a Mary Overly, e tem gente que pesquisa só a Annie Burger, e tem gente que pesquisa os dois, tá? Mas tem que dar crédito que a Annie Burger, a Mary Overly, que começa os viewpoints, tá? E ele conta que, né, ela morreu em 2020, ano passado, ela vem muito mais da performance, da dança, ela tem uma série de questionamentos, né? Enfim, eu vou pulando. E aí, ela cria essa história aqui, né? Tem essa sigla aqui, STENS, que é espaço, forma, tempo, emoção, movimento, história. Essa é a criação da Mary, tá? Overly. Vocês vão ouvir muito falar nela. E aí teve até uma questão de uma picuinha, uma briga entre ela, uma briga não, mas um desentendimento, porque a Annie Burger depois seguiu os viewpoints, se apropriou um pouco dos viewpoints, modificou, mas não deu crédito à criadora, que era a Mary Overly. Há um cheiro de lenda sobre isso, que elas tiveram E aí esse livro dos viewpoints fica muito famoso, enquanto o livro da Mary Overly não fica, porque ela não publicava livros. E a Annie Burger chega depois e publica. Então, vou aqui um pouquinho para ele falar o que me interessa. Vou aqui um pouquinho antes, tá? Vamos lá. Os 6 viewpoints da Mary Overly. E aí existem 2 premissas, tem 2 considerações importantes a respeito da proposta de trabalho com os 6 viewpoints, segundo a Mary Overly. A primeira delas é que o trabalho é feito com os componentes crus, ou seja, que é isso, né? Aqueles 6 viewpoints, ela chama de materiais crus, e eles são trabalhados separados da estrutura. Então, eles não são entendidos
não são trabalhados no sentido de formar uma unidade, e sim no sentido de entendê-los isoladamente. Então, eles são trabalhados um a um, isoladamente, para depois, num momento de criação, você combinar livremente o que você quiser desses 6 viewpoints. Tá? Então, diferente da Anne Burg, que é o nosso viewpoint que a gente trabalha aqui, né? É o que é mais conhecido, ela pegava, tipo assim, ela vai trabalhar só forma, então ela só trabalha forma. Ela não perpassa os outros, consequentemente vai acabar trabalhando, vai perpassando, né? Mas ela só trabalha um viewpoint, só forma, de repente ela só trabalha movimento, ela só trabalha história, ela trabalha separadamente. Então era muito fácil também um viewpoint não perpassar pelo outro, que eram coisas muito diferentes, assim. Ela faz um viewpoint de espaço, o outro de tempo, o outro só de emoção. Eu acho que a Anne Burg ela cria um estreitamento menor entre os viewpoints e o outro. Eles perpassam, né? Eles não, dificilmente você vai trabalhar isoladamente os viewpoints da Anne Burg. Também. Então, tem uma ideia também aí de liberdade bastante forte no trabalho. E uma outra coisa que complementa isso é que a abordagem de treinamento, ela começa pela desmontagem do teatro, né, pela desconstrução da ideia de teatro, em oposição à ideia de se fazer teatro. Ela comenta, ela deu aula para iniciantes e nos primeiros anos de graduação, durante muitos anos, na Universidade de Nova York. E ela dizia que o grande desejo dos artistas era fazer teatro. E essa fala era bastante frequente. Vamos fazer teatro, ou fazer dança, enfim. E aí ela diz que o importante nesse trabalho, primeiramente, é desmontar a ideia de teatro, para que depois você tenha esses elementos à mão, sabendo do que ele é feito, para que você faça da sua mão, né? Que você faça movido por aquele seu desejo profundo em relação ao que você quer fazer com a arte do teatro ou a arte da dança. E aí, nesse sentido, ela instaura com o treinamento uma prática não hierárquica na relação humana e na relação com os componentes da linguagem. Né? Ela diz, então, que o Six Viewpoints é uma prática originalmente anarquista, porque não existe hierarquia de valores entre esses componentes. Eles podem ser trabalhados ou não, e sempre de maneira horizontal. Essa é a proposição da prática dos Six Viewpoints que a Mary Overly estabelece. Então, na teoria que ela escreve, então, ao longo dessas 3 décadas, né, publicando o artigo, depois ela publicou um livro, tá, que foi lançado em 2016. Segundo a teoria da Mary Overly, numa visão tradicional, hegemônica... Só um dado de revista Caras. Então, ela publica em 2016, a Mary Overly, né? E da Anne Burger, se eu não me engano, é de 2007. Então, aí que rola uma questão, sabe? Porque uma já tinha... A Anne Burger publicou primeiro um livro sobre os viewpoints, sendo que quem originou, quem começou a história toda foi a Mary Overly. E a Anne Burger não acreditava muito, não dava crédito muito à Mary Overly, aí deu uma confusão. De teatro, essa arte é organizada de forma hierárquica na seguinte ordem de importância. Isso é legal, ela desconstrói, né? Ela seleciona o que ela acha importante na dança e no teatro. Isso é uma visão dela, acho que é uma visão de muitos. Vai falar isso tanto no teatro quanto na dança. Então ela diz que no teatro, o componente da linguagem mais importante é a história. E depois a emoção. E aí vai seguindo, né? Tempo, forma, movimento e espaço é o último. E aí ela vai dizer que na dança, o elemento, o componente mais importante, que está no topo da hierarquia, é a forma. Depois o movimento. E aí segue história, emoção, tempo e espaço também. Então vejam aqui que tem essa coincidência, que não é uma coincidência, né? Essa constatação, segundo a teoria da Mary Overly,
que espaço são os elementos de menor valor na hierarquia, na verticalização de importância das linguagens de teatro e dança. Aí chega a Annie Burger e coloca o espaço como a grande coisa, sabe? A arquitetura, né? Quando a gente fala espaço, a gente fala arquitetura. Nossa sala de ensaio, nosso apartamento, isso modifica completamente o ponto de vista de quem vê uma cena. A nossa arquitetura e como a relação dos atores e atrizes com a arquitetura. Então, ela transforma espaço e tempo em duas coisas primordiais, a Annie Burger, né? Então, eu vou dar um pulinho só um pouquinho mais, para a gente andar com essa parte aqui. No processo. Aqui ela vai dizer um pouquinho sobre a proposta dos Six Viewpoints, que é bom vocês saberem o berço de onde veio os viewpoints. Criativo. Então, o que ela propõe assim de prática na sua técnica dos Six Viewpoints? Ela propõe que seja feito um trabalho de desconstrução da estrutura hierárquica, né? Essa estrutura hierárquica, ela vai dizer que forma uma unidade. Teatro é compreendido como uma unidade. E que essa é a grande busca dos artistas de teatro, que esses componentes formem um todo, formem uma unidade. E ela vai dizer que não, que o que interessa para ela é que os elementos não sejam trabalhados como uma unidade, mas que eles todos tenham o seu valor por si, né? Então, no treinamento, ela procura criar um ambiente em que seja possível investigar cada uma dessas 6 linguagens separadamente. Então, vai investigar, treinar só espaço, só forma, só movimento, separadamente. De modo que uma dessas linguagens, um desses componentes, não dependa um do outro e que eles não estejam a serviço de um único foco. E talvez esse seja o ponto principal do que a Mary Overly atravessou a vida toda defendendo. Que esses componentes, eles sejam... Ela cria um desenho naquele quadro que eu mostrei antes, depois ela apaga, sempre que ela escreve lá os 6 viewpoints, ela apaga depois e faz vários quadrados. E ela vai dizer, cada quadrado desse é um viewpoint. Então ela faz 6. Tá. Só para vocês entenderem um pouco o nível de valor que a Mary Overly cria. Antes da Annie Burger chegar, elas trabalharam juntas numa mesma faculdade em Nova York de performance. A Annie Burger e a Tina Landau ficam amigas da Mary Overly, começam a falar, que bacana isso aí que você faz, esses movimentos, isso aqui. Trabalham juntos, e aí a Annie Burger sai, e aí começa a criar os seus próprios viewpoints. Vou pular aqui. Aqui vai contar um pouco sobre isso que eu falei, né? Aqui, ó. Elas se encontram, a Annie recebe o mesmo convite numa mesma professora e elas começam a trabalhar juntos em Nova York. Uma outra pegada, uma outra carreira também, lá como diretora independente, né? Artista independente. E aí, por conta também... Essa Suzanne Flex chama primeiro a Mary Overly, depois chama Annie Burger. Então, as duas trabalham sob a tutela da Suzanne Flex. E é aqui que elas se conhecem, em 1979. Das criações da Annie Bogart, do que ela vinha criando ali em Nova York, Susan Flex chama ela e fala, vem aqui então também, querida, dar aula na Teatro Experimental Wing. Então essa é a Annie Bogart, em 1979. Essa foto foi publicada em 83 na The Drama Review, uma revista que tem lá nos Estados Unidos, que fala sobre teatro, dança, performance. Olha só que fofinho. Então ela entrou em 79 e lá ela conheceu Mary Overly. Então aí tem o encontro de Annie Bogart com Mary Overly. Então agora nós vamos falar um pouco dessa relação entre essas duas artistas. Então dando aqui agora um foco para Annie Bogart, que é provavelmente a que vocês conhecem mais. Ela é... Tá, é o que a gente trabalha mais, vamos focar nisso. Depois, se vocês quiserem mais pesquisa, eu tenho muita apostila sobre isso. Então, vamos lá. Aqui é muito bom, porque vai entrar na parte didática do que são os viewpoints, né? E aí, numa forma muito legal, que ele fala de uma maneira muito clara.
Então, vou usar essa maneira clara e parafrasear o Fabiano. Vou aqui um pouquinho, o que são os viewpoints, né? Para a Anne, agora a gente está em Anne Burger, né? Que ela cria 9, na City Company, em 1992. Landau, para 6, né? O viewpoints é uma nomenclatura. O viewpoints é também uma técnica de treinamento artístico, em que certos movimentos, princípios, né, de movimentos cênicos, determinam os pontos de vista especificamente nomeados. Eles têm nome específico. Disso que se trata. O treinamento vai articular esses pontos de vista. E é também uma técnica de improvisação, na qual esses nomes, os viewpoints, são articulados em dinâmicas criadas pelos praticantes. Esses praticantes, retomando aqui, incluem direção, dramaturgia, artistas da luz, do som, do figurino, todo mundo entra no treinamento, observando, a observação é um elemento importante da prática, uma observação ativa, né? E também a presença cênica, colocar o seu corpo nesse ambiente de prática, de prática artística. Essa internet não é minha não, tá? É dele ficou travando muito. Então, o que eu acho mais clássico aqui para a gente, quando a gente faz no online, é princípios de movimentos. Por isso que a gente executa muitos movimentos cênicos, né? A gente traz também o movimento vocal, o movimento da fala, da velocidade vocal, dos silêncios, mas está sempre ligado à movimentação mesmo, do corpo. E isso é bem claro, né? A gente trabalha no corpo, não é mental. Aqui é outra coisa, é improviso, por isso que quando vocês combinam muito, normalmente acaba aí gerando uma outra coisa. Quando você deixa uma coisa muito mais na dinâmica de improvisar, de jogar, as coisas costumam dar um pouquinho mais certo, assim, não certo, mas ser mais palatável, mais gostoso de ver e de repente fazer. Mas tem que abrir uma escuta muito séria, porque é isso, vocês trabalham com o ponto de vista da gente, quem vê, e sabendo quais as balizas que vocês estão trabalhando, se é andamento, se é velocidade, andamento, resposta sinestésica, gesto, e é muito importante você criar essas nomenclaturas na cabeça, porque é uma técnica. Então, isso é bem, bem bom. Fui fazer um comercial em São Paulo agora, desculpa contar uma coisa pessoal, e eu trabalhei muita relação espacial com a câmera. E assim, então o cara me pedia para repetir várias vezes com a câmera, e eu conseguia repetir exatamente porque eu estava trabalhando quão perto e quão longe da câmera eu estava fazendo uma cena, e o que isso provocava em quem via. Então, comecei a ter muitas cartas na manga pro cara, porque eu estava trabalhando em cima de uma técnica, ele não sabia, mas eu estava. Então, foi muito bom colocar... há muito tempo que eu não estou atuando, então foi muito bom me colocar à prova na atuação e usar a baliza de viewpoint. Então, naquele momento, eu tive duas dentro do audiovisual. Consegui botar velocidade, andamento, porque você não pode ser muito veloz, senão não imprime para a câmera, e coloquei relação espacial, quão próximo, quão longe eu estou da lente. E eu estava muito em primeiro plano, é um comercial que eu vou aparecer bem em primeiro plano. Foi interessante isso, assim, trazer isso para vocês como depoimento. Eu pratiquei mesmo, não é teoria. E eu vi como eu fiquei seguro. Então, eu vou correr mais um pouco. Ele vai falar de vários, né, aqui, que você já conhece, né? Gesto, relação espacial, topografia a gente não usa, arquitetura que é subdividida em 5, né? Textura, cor, som, luz, andamento, duração, quanto tempo dura no espaço, movimento, repetição, que pode ser você fazendo alguma coisa ou você roubando o movimento de alguém, e resposta sinestésica, que para mim é a espinha dorsal do viewpoints. E é é a sua relação de escuta. Então, aqui eu vou correr um pouquinho mais e vou correr bastante. Aqui ele mostra o que tira, né, o que bota, ele faz essas coisas assim, sabe, em relação ao vocal. Porque o vocal também usa as balizas que a gente usa, de movimento, mas tira algumas. Não dá para fazer topografia vocal.
e coloca aqui, em 2005, altura, dinâmica, timbre, aceleração, desaceleração, silêncio e pausa. Engraçado, né? Silêncio e pausa. Ele pode parecer a mesma coisa, mas não é. Então, suprime isso aqui tudo e fica mais isso aqui. Esses 5. Esses 2, 4. É que, na verdade, é 5, né? Ela usa 5 no livro. Criados para substituir a relação espacial e topografia, que é altura e dinâmica. Vamos lá. Então, vou aqui. Pulando, eu resumi bem para a gente não ficar muito tempo. E a gente praticar mais, como eu gosto de praticar, mas às vezes é bom a teoria. É 1 minuto e 6 que vai entrar, que é que eu quero falar, essa tabela comparativa mesmo dos 6 viewpoints com os viewpoints atuais. E saber os porquês, é bom saber, para você ter isso como base de conversa. Eu fiz viewpoints, eu participei dos viewpoints com o Bruno online, e é legal você ter a argumentação do que você fez, não só ter praticado, mas saber o que tem por trás de cada coisa. Juntos. Tem outra pergunta aí da Sol, depois eu vou também responder a pergunta. E aqui, para fechar a nossa apresentação, aqui só vou já dar um spoiler rápido. A Mary Overly colocava tempo como sendo um viewpoint de baliza, né? A Anne Burg coloca tempo como sendo a cabeça de chave de movimentos, tempo e espaço. E ela bota tempo e espaço como sendo um viewpoint. Na verdade, na Anne Burg não tem viewpoint de tempo. Não, de tempo tem esse, vai perpassar por esse, que vai perpassar por esse, que vai perpassar por esse. Coloquei uma tabela comparativa, vamos dizer assim, entre os 6 viewpoints da Mary Overly, aquilo que então foi o resultado final, né, o que a gente conhece, o que a gente tem acesso, da nomenclatura dos 6 viewpoints, e o que a gente conhece também da nomenclatura já que existe hoje, dos viewpoints da Anne Bogart e da Tina Landau e da City Company. Tá? Então, a tabela comparativa é nesse sentido de verificar onde que a Anne Bogart e a Tina Landau se inspiram para criar os viewpoints delas. Né? Considerando aqui que os viewpoints da Mary Overly são os originais. Né? É a técnica original. Então, por exemplo, tempo, aqui na coluna da esquerda, que é um viewpoint criado pela Mary Overly, não tem equivalente no trabalho de viewpoints da Anne Bogart. Ele se torna uma categoria que engloba 4 viewpoints para trabalhar a categoria de tempo. Vamos dizer assim, ele não é um ponto de vista. Ele é uma categoria. E aí elas criam 3 viewpoints, que é essa aqui que está na linha direita de baixo. Cadê o mouse? Aqui. Resposta sinestésica, andamento e duração, que não tem equivalente no treinamento da Mary Overly. Quer dizer, na verdade até tem, porque você observa, por exemplo, na própria teoria dos 6 viewpoints, no Standing in Space, que é o livro publicado pela Mary Overly, que alguns dos desdobramentos, alguns dos elementos que fazem parte do tempo são exatamente andamento e duração. Ela usa... Tá, eu não vou ficar muito tempo, senão isso é muita... Mas é muito legal, por exemplo, eu tenho um spoiler assim, vou pular um pouco, que a Anne Burger tira a emoção porque ela achava que gerava uma coisa superficial. A emoção você não se cria fazendo, no sentido de psicologicamente ter uma emoção. A emoção ela vem com a movimentação. Então, ela fala, não dá para criar a emoção. A emoção, ela vem, ela é natural, ela não é um viewpoint. E a história, ela é intrínseca, porque a história vai acontecer dentro do ponto de vista de fora e o que as pessoas fazem dentro. Não precisa ter um viewpoint criando história. O que acontece? Ela passa, aí uma coisa minha falando, a emoção e a história para a composição. Quando você vai para a segunda parte, treina no espaço dos viewpoints, aí leva isso aqui, esses 2 itens que a Mary Overly usava como viewpoints, para a composição. Né? Aí você vai criar uma situação, né? A emoção pode vir ou pode não vir. A Anne Burger não ficava buscando a emoção.
aqui tem a Tina Landau, porque elas foram coautoras, mas depois elas se separam. Tá? A Tina Landau trabalha os viewpoints, mas ela vai trabalhar viewpoints com teatro musical, coisa e tal. Até hoje em Nova York faz isso. E a Annie Burg se junta com o Suzuki. Tá? Mas como é a parte pedagógica, tem as duas juntas aqui. Elas duas escreveram esse livro, os livros dos viewpoints, que é a obra-prima no sentido de todo mundo aqui, pelo menos, né, no Brasil, ler, porque são poucos traduzidos, né? Mas meu Deus, Bruno, desculpa. Pois, foi nada. A Annie Burger e a Tina Landau, quer dizer, a Annie Burger, ela escreveu esse livro, então, a revelia da Mary Overlit. Sem a Mary Total. Overlit saber, sem aprovação, ela fez pela cabeça dela. Pois é, Usou o nome que a outra tinha criado. é uma pergunta muito polêmica, assim, porque a Mary Overly, como eu falei, né, elas trabalharam juntas, né, quer dizer, é como se a gente fizesse um workshop juntos, elas fizeram um workshop, elas não tinham trabalhado, fizeram uma peça, não. Foram lá fazer um workshop juntos, aí a Annie Burg, conhece a Mary, falou, pô, que legal essa técnica, é como se eu estivesse praticando capoeira, e você fala, pô, legal, você pode me ensinar? Posso, chega aí, vem, te ensino uma ginga, te ensino uns movimentos, rabo de arraia, pá. Aí tu sai, aí tu vai, escreve, aí tu começa a praticar no teu coletivo, tu leva a técnica de capoeira para o teu coletivo e tu desdobra a técnica, quer dizer, que tu cria mais balizas, tu cria mais coisas, mais movimentação, e aí você se sente autônomo, e aí você fala, não devo nada, porque eu recriei, e reformulei, e aí cria-se o livro. Aí ela se junta com a Tina Landau, que é mais da escrita, e a Annie Burg é mais prática, também tem livros incríveis que ela escreve, mas ela é mais prática, e aí se junta, elas fazem um treinamento, assim, junto com a companhia, com a City Company, e começa a gerar produto, assim, produto de dramaturgia, começam a fazer um diário de bordo e começam a escrever, e aí publicam antes. Você vê que ela vai publicar, ela era mais, a Maria Orvelli fazia coisas assim, mais artigos, mas não escreveu um livro, uma técnica, ela não colocou isso em livro, né? Ela fez artigos, não fez um livro, igual o Stanislavski fez, igual na casa que a Annie Burg e a Tina Landau fizeram, igual o Grotowski. Então, perdeu aqui o espaço de publicação no sentido, perdeu o espaço de status, né, para ser conhecida. Mas no meio da dança, a Mary Orvelli é muito conhecida. E na performance também, porque ela vai para o espaço público, né? Ela usa os viewpoints no espaço público, na rua. E a Annie Burger depois vai fazer isso também na rua. Quando eu fiz no Rio, né, comecei com Kiki em 2004, que é a outra live que eu hoje, e a gente fazia na rua, porque a gente queria trabalhar arquitetura e a relação espacial e a relação sinestésica com as pessoas da rua, sem elas saberem. Muda a vida da gente, né? Porque a gente começa a executar os viewpoints com pessoas que não sabem que a gente está julgando com eles. Então, alguém no metrô levantava, eu sentava. Alguém andava, eu corria. E ela nem está sabendo que eu estou fazendo isso. Né? Eu me estimulava em cima de uma pessoa que não sabia. E, enfim, vem desse berço. E aqui, para acabar, mas tem uma questão, sim. Tem uma questãozinha aí de rusga, que eu sei pouco, mas eu soube pelo Fabiano. Aí eu não sei se dão publicidade para isso, enfim. Mas até nem vão dar mais, porque a Mary Verley morreu ano passado. Então, isso aqui são os livros, né? Esse é o que a gente tem, né? O dos Viewpoints. Annie Bogart, Viewpoints. Olha como ela tá fofinha também aqui no livro. Ó. Foi publicado em 2005, é um livro de artigos sobre viewpoints. Ah, não, perdão, esse é de artigos, eu venho depois, o depois que a gente tem, o livro dos viewpoints. Esses são artigos de práticas. Aí, Manu, foi a Manu que perguntou? Desculpa, é a Manu. Aí ela vem com esse, que é lindo, maravilhoso, que a gente, né, leu pouco, né, a gente que está mais tempo. As reflexões de uma diretora. Que é a preparação do diretor, que é maravilhoso. Esse eu leio 40 vezes, ele é curtinho, né? E é esse garoto aqui que faz a tradução também. Mas muito bom esse aqui tem que ter em casa. Eu tenho ele em PDF, né? Para quem já sabe, não sabe que eu tenho. Capítulos falando violência, sedução,
Timidez é um capítulo de cada estado emocional, e você acha que aquele estado emocional que ela vai falar é sobre outra coisa. É muito bom. Aí tem essa questão. Tem esse aqui é o traduzido, né? Preparação do diretor. Estou na parte bibliográfica, só para vocês, se quiserem pesquisar por fora. Esse que a gente tem, só que é em inglês, né? O livro dos Viewpoints, está vendendo aí a R$60, eu acho. É a tradução que ele faz do livro que eu tenho, que para mim é um meu chaveiro. Eu tenho que voltar ele várias vezes. Esse é um livro da Annie Burg que ele deixa... Esse livro é fantástico. É fantástico. Ele Também não um tem livro tradução. de artigos, de pequenos artigos, de reflexão, filosofia, da prática. Muito legal. Só tem em inglês. Esse livro não tem em português. Quem tem aí contatos com editoras. Bom, aí tem esse, enfim, tem vários. Esse tem outro, What's the Story? Trend. Esse não é dela. Tá com o Murilo. Bom, Aí, Murilo. vou encerrar. Muito legal. Aqui ela vai muito mais na bibliografia, os livros, coisa e tal. E aqui no final ele responde as perguntas dos caras da live. Beleza? Oi, Isa. Oi, Na Carvalho. Cara, quanta gente nova. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Beleza. Olha, então vocês vão ter que levar seus amigos aí nos viewpoints. Vamos fazer um treino, então? Ah, não dá tempo, senão a gente vai... Não, 10h30 dá... Vamos fazer um treino. Olha, Wagner, o cabelo. Gente, o que houve com o cabelo de vocês hoje? O Ricardo tinha o cabelo assim pro lado, super chiquerésimo, Calvin Klein. Agora chega o Wagner, meio George Clooney. O meu só está crescendo, é só isso. É que meu cabelo era muito comprido. Você me conheceu, eu tinha rapado. Mas, na verdade, eu sempre usei até aqui, inclusive. Já tive... Legal. Então, aí a proposta era... Então, dei uma perpassada assim, pelos viewpoints muito, muito rapidamente. Lembrando que não falei com ninguém, que eu não vou dar o spoiler do amiguinho, né, botar. Mas eu estou em São Paulo semana que vem, vou ficar um período. Quem quiser, se vocês quiserem se juntar e fazer isso na prática, presencialmente, se vocês tiverem um espaço, estou indo nessa função para dar aula para 2 coletivos aí de São Paulo. Chego na quinta e fico até terça. Então, vocês desejando, não a quinta amanhã, a quinta na outra, tá? Eu dou presencialmente. Que é a outra parada. Bate-papo, quantos? Eu tenho que ler? Vamos lá. Isso é um vídeo, isso foi uma live, está no YouTube, eu posso disponibilizar isso para vocês. Sim, ele que traduziu a preparação do diretor e o livro dos Viewpoints. Bom, é isso. Bom, vamos lá. A proposta é o texto. Eu não vou ler o texto. E eu tenho as provocações. A minha pergunta é democrática. 1, a gente faz um aquecimento. Ou 2, a gente já entra direto nas combinações. Para quem está mais tempo, mais hierarquia, tem uma hierarquia aí de tempo, você já sabe como funciona, podem falar. Eu acho que dado que a galera tá chegando gente nova, né? O Lárcio já participou, mas ele tá vindo agora depois de muito tempo. Vamos fazer um aquecimento, né? O que vocês acham? Fazer uma chegada. Assim. Vamos lá. Então vamos dar um aquecimento. Deixa eu olhar cada um. Você consegue colocar sua câmera na horizontal? É que eu acho que o celular não dá essa possibilidade, né? Só você virar ele. Ou a câmera vai virar automaticamente, eu acho, né? Aê! Já deu. Muito é bom. porque eu acho que eu atualizei, daí consegui agora com o novo, porque antes não dava. Sei qual é. Perfeito. Então, eu vou guiá-los, que é o seguinte. Vou começar do básico. Vocês vão estar... Eu vou sair, eu vou falando, tá? Vocês vão estar se olhando aí
e a gente vai brincar de resposta sinestésica. Vocês vão estar se olhando e sem me falar e sem mostrar, você vai escolher uma pessoa, tá? E aí a gente vai fazer um espelho, né? Você vai escolher uma pessoa sem que ela saiba e você vai sutilmente tentar imitá-la, essa pessoa. Quando eu falar muda, você vai para outra pessoa, tá? E assim, tenta ir já direto para outra pessoa, e assim sucessivamente. Eu vou colocar música. Então, tenta não descobrir quem é a pessoa. Você que está escolhendo. É para fora, né? Quer dizer, você que está atrás da pessoa, você que escolhe a pessoa para imitar. Não fica querendo saber quem está te imitando, não, tá? Deixa isso para cá, para a gravação. E aí, quando eu falar muda, vocês mudam. E aí, tenta ir bem no simples, no sentido de poucos movimentos no começo, depois vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo. Beleza? Então, você nunca faz sozinho ou sozinha a proposta de trabalho. Você está sempre querendo imitar a pessoa. Se não tem movimento, não imita nada. Tá? Deixa eu dar o ok para vocês. Se olhem. Eu vou dar um aquecimentinho de cabeça, assim, rapidinho. Olha para uma pessoa aí, assim, e vê se você gostaria de mudar algo numa pessoa. Você gostaria de chegar ali e tentar mudar essa parada aí na pessoa. De repente, é uma rotada de uma camisa, é um tirar o óculos, é um tirar um cachecol. Calma, jovem Ricardo. Calma, jovem Ricardo. Tenta olhar, você está olhando e você quer mudar, você quer ir lá na casa dessa pessoa, mudar essa pessoa. Isso, nesse detalhe. Tá? Aí, o que você quer mudar naquela pessoa, você tenta fazer em você a ação que você gostaria de fazer na pessoa. Por exemplo, se eu quero entrar na casa do Antônio e tirar o óculos, eu tiro meu óculos. Tá? Valendo. O que você gostaria de mudar numa pessoa, você faz a ação em você. Não é muita coisa, gente. Você quer ir na casa da pessoa mudar aquilo, mas como você não consegue, você vai mudar isso em você. Tá? Então, de repente, a Isa quer botar que está bem claro aqui para mim, queria botar algum casaco em alguém, porque está dando sensação de frio. Tá. Calma. Ok. Aí, agora, olha para uma outra pessoa, ou para a mesma, e vê alguma coisa que você acha legal pra caramba aquilo naquela pessoa. Você acha, pô, massa aquilo que aquela pessoa tem, ou tá usando, ou tá fixo na pessoa, o olho, o tipo de olhar, é um meio sorriso de canto de boca, é uma camisa. Olha alguma coisa que te interessa, que chama a tua atenção logo. Tá. Legal. Isso. Beleza. E agora você pode já escolher a sua pessoa e tenta fazer pequenas coisas, até no piscar de olhos. Você tenta realmente imitar tudo que essa pessoa faz, até a sensação, até a emoção, até o canto da boca, até o balancinho, até um olho que sorri, um olho que brilha, tudo. Você está tentando ser a pessoa. Até os movimentos mais bruscos, você está atento, você está na pessoa. I just woke up from a fuzzy dream. You never would believe the things that I have seen. I looked in the mirror and I saw your face. You looked right through me, you were miles away. All my dreams, they fade away. I'll never be the same. Muda de pessoa rapidamente,
Entra na energia de outra pessoa rapidamente. Começo a rir. Vai lá. Entra na energia de outra pessoa If rapidamente. you could see me the way you see yourself, I can't pretend to be someone else. You always love me more. You're not afraid to tell me. Isso, vai tentando pegar a energia da pessoa. You always love me more. Miles away. Mudou de pessoa. I just woke up from a fuzzy dream. You never would believe the things that I have seen. I looked in the mirror and I saw your face. You looked right through me, you were miles away. All my dreams, they fade away. I'll never be the same. If you could see me the way you see yourself, I can't pretend to be someone else. You always love me more. Agora tá livre, você vai passando de pessoa para pessoa, tentando ser as outras pessoas, para recuperar energia. Dura às vezes um pouquinho com uma e com outra. You're not afraid to tell me. I hear it in your voice when you're miles away. You always love me more. You're not afraid to tell me. I guess we're at our best when we're miles away. When no one's around and I have you here, I begin to see the picture, it becomes so clear. You always have the biggest heart when we're 6,000 miles apart. Too much of no sound, uncomfortable silence can be so loud. Those 3 words are never enough when it's long distance love. You always love me more. You're not afraid to tell me. I hear it in your Não perde aquecimento. Agora, você vai escolher uma pessoa e vai trabalhar sempre em relação oposta da pessoa. Se a pessoa está muito próxima da câmera, você trabalha longe. Se a pessoa está longe, você trabalha perto. Você vai escolher uma pessoa e você vai começar a jogar sinestesicamente com essa pessoa, quer dizer, ação e reação, em gesto. Então, se ela dá um tchau, você pega o gesto, vai tentando contracenar com ela em gestos. Só que trabalhando essa relação, ou próximo ou longe. Ou próximo ou longe. Em oposição. Então, se alguém está muito próximo, que eu escolhi, eu estou tentando estar o mais longe que eu posso, sem precisar sair da cadeira, mas eu sei que estou vendo aqui que está em oposição, tá? Olhem, continuem olhando para alguém. Vê se já vale um gesto. Isso. Cabecinha para o lado é gesto também. Tá? E aí você escolhe uma pessoa, vê, já está em oposição, em distância. Escolhe uma pessoa, e aí você já começa em oposição. Se a pessoa mudar a oposição, você muda também. E você vai tentando contracenar, mesmo que ela não saiba, você vai contracenando com ela em gestos, em resposta sinestésica, ação e reação. Ação. Vocês estão já no jogo.
Se não fala, vocês não saem, né? Calma aí, que já vou aparecer porque eu estou botando já o objetivo. Calma aí, muito bem. Estou pensando, suspensão, tá. Foi para o bate-papo. Bom, o que vocês fizeram aí nada mais é que gesto, resposta sinestésica. Aí dentro dessas balizas tem velocidade, porque uns faziam mais rápido, mais lento. Essa relação de estar muito próximo ou muito longe é uma relação espacial. No caso, quando está no espaço, pode ser com objeto, com coisas, com parede, cadeira, mesa, pessoas, ou pode aqui a gente está falando com a câmera, ou eu posso fazer uma relação espacial com o quadro. Se eu quero falar aqui embaixo, se eu quero olhar para cima, eu estou criando uma relação de tamanho, né? É uma relação de tamanho. Era muito legal quando a gente fazia lá no galpão aqui, né? Na Intrépida, entrava um ator em cena. Aí depois o Kiki falava, entra 2 atrizes e faça uma relação espacial. Entrava 2 atrizes em cena e ficava uma lá longe e uma muito perto desse ator que já estava em cena. Isso já gerava um ponto de vista de história para quem via. Eles não faziam nada, só se posicionavam. Outra relação espacial, aí ficavam os 3 todos juntos e uma sala imensa, e só eles juntos, perto de uma parede. Uma relação espacial com arquitetura, ficavam os 3 todos, escolhia um ponto de luz e ficava um embaixo de cada ponto de luz. Por quê? Isso era uma provocação muito simples de que o ponto de vista de fora que cria a história. Mas eles sabiam onde eles queriam ficar. Eles sabiam que a imagem deles estava gerando para fora. Não era história, eles não estavam querendo criar a história, eles dentro fazendo. Mas eles sabiam que era uma imagem potente, porque eles decidiram ficar ali. Se eu decido apagar a luz, eu sei por que eu quero apagar a luz. Então, para essa composição de apagar a luz e eu ficar no escuro, eu tenho que durar com ela. Quer dizer, eu tenho que ficar um tempo para eu tentar achar. Eu não estou querendo fazer nada, não estou querendo criar história. Eu só estou acreditando que isso aqui pode gerar alguma coisa. E aí, de repente, aqui na minha cabeça, está começando a vir vários carros. Sabe? Do nada. Só fazendo isso. Porque eu estou realmente aberto, deixando isso fomentar a minha cabeça. Estou acreditando nisso. Então, eu posso trabalhar relação espacial muito próximo e trabalhei com a baliza de arquitetura, que é a luz da arquitetura. E, sinceramente, eu não produzi isso, fiz agora. Entendeu? Então, é saber o que você está trabalhando. Isso que eu falei, né? Quando eu estava fazendo comercial, eu fiz uma cena muito perto. Depois era uma cena assim, eu ia sério, eu ia rindo. Sabe? Eu fui criando. Por que eu estou muito tão perto, tem que estar pequenininho? E aí, quando eu vou expandindo, eu vou criando uma relação espacial mais longe da câmera. Então, eu dilato mais o movimento. Então, eu fiquei muito seguro, sem estar emocionado, sem nada, porque eu tinha uma baliza de técnica por trás. A emoção cabe, em alguns casos, a quem assiste. Quantas peças, não sei se tiveram essa oportunidade de falar, você sai da peça e fala assim, cara, foda, hoje eu fiz mal pra caceta, cara. E aí você encontra uma pessoa e fala, cara, maravilhoso! Cara, você estava tomado hoje. Hã? Você estava tomado, cara. Nossa, a gente não tirava o olho de você. E eu, nada, cara. Eu nada. Então, coube a emoção do espectador, com as histórias dele, com os pontos de vista da vida dele, com as emoções que ele tinha passado até chegar na sala de teatro. Enfim, o que tocou. Mas eu só estava executando. Então, eu estava dentro de uma técnica, mas eu não estava na emoção. Então, deixa, às vezes, a emoção para quem assiste, em alguns momentos, sabe? Não é você estar sem estado, ou seja, estou completamente blasé, não sinto nada. Não, você está dentro do estado da situação. Mas você não quer, eu tenho que chorar. A não ser que isso precise muito numa cena. Assim. Dá para entender o que é estado, o que é emoção? Vive a situação que o estado vai vindo, daqui a pouco a emoção vem.
vem. Eu nunca mais vou esquecer aquela do Naruto, do sangue, do copo lá, daquela luz. Nunca mais esqueço, porque aquela imagem diz muito mais para mim, da minha linguagem de teatro, da minha vivência, do que qualquer emoção. Ficou para mim aquilo ali. Olha só que louco, ficou aquilo gravado. Então, isso perpetuou, você não quis impressionar, você estava numa situação, você improvisou, você fez uma coisa com a... e que gerou dentro da minha história, aquilo foi violento pra caramba para minha história. Você me permitiu co-criar com você, sabe? Eu acho que tem que os artistas deixar um pouco as pessoas co-criarem, senão a gente vai tudo muito explicadinho, muito matemáticozinho. Deixa as pessoas... O que você fez? Não sei, estava experimentando ali. Pô, cara, foi foda. Aquela pessoa que estava executando estava um pouco livre, né, deixando as coisas virem, e a outra estava conseguindo entrar. Porque quando vai muito fechadinho, as pessoas não conseguem entrar. Que aí, igual eu falo, assim, né, a peça é para os atores, né, aquelas peças ali são para aqueles atores. Não passa nada para mim. Eles não deixam jogar. Então, tem muito disso, né, o teatro bolha. Ué, eles não deixam a gente entrar. Eles não deixam a gente penetrar na história. Vou ler uma coisa aqui desse livro, assim, só de estímulo, e já passei o estímulo para vocês, eu vou explicar. O trabalho é projetado para que os participantes pensem menos e façam mais, está aqui nesse livro. Você introduz ideias, introduz ideias e deixa eles fazerem. Não pensa muito, faz, executa, cria uma ação e se pergunta, eu acredito nessa ação que eu estou fazendo? Mais uma vez, o viewpoint... o treinamento destina-se a abrir possibilidades e prover mais escolhas. Abrir possibilidades para eles poderem escolher o que eu quero. É uma abertura de possibilidades, né? Você pratica o viewpoint para tornar-se mais consciente. Mas, no começo, você se sentirá autoconsciente. Mais tarde, com a prática e perseverança, e essa autoconsciência se dissolverá em uma espécie de hiperconsciência, um estado constante de atenção intensificada que é conquistado sem esforço ou pensamento. É um andar de bicicleta, né? Você vai treinando, até a hora que você vê que você está reagindo sinestesicamente com as pessoas. Você não precisa mais estou fazendo relação espacial. Não, você já está, você já vem. Por isso que é bom treinar e repetir. Então, vamos lá. Chega de papo. Vocês têm um texto na mão. Vocês querem fazer como? Vocês querem dividir em grupos, em 2, ou pode ser um coletivo só? O que vocês acham? Dentro dessa dramaturgia que vocês têm na mão. Eu acho que pode ser um grupo só. Tá, também acho. Momento. Acho legal que vocês já estão no coletivo, vocês vão se organizar lá. Então, tem essas tarefas, né? Então, para esse grupão, tem... Espera só um pouquinho, Bruno, licença, um minutinho. Gente, o texto é esse texto do prólogo, nosso texto do prólogo. Você quer botar... Eu acho que eu tenho ele aqui, eu boto aqui no bate-papo. Botar ele aí? Bota aí, gente. Calma, deixa eu ver se eu consigo botar ele no bate-papo. Eu acho que eu tirei ele do Zap. No bate-papo aqui desse chat, né? Você falou? Eu vou te botar como anfitriã, você bota aí. Foi. Bota aí para eles. Aí, tem repetição. Quem já está mais tempo nos viewpoints sabe que a repetição é coletiva. Então, é a repetição de um movimento coletivo. Tá? É uma repetição de um movimento sabido por todos. Todos vão dar tchau em algum momento. Todo mundo dando tchau em algum momento. Ou quem estiver em cena. Em cena se pressupõe quem estiver com a câmera ligada. Coxia, câmera desligada. Beleza? Calma aí. Você me tirou da parada aqui. Nossa, o que eu vi aqui? Não, bota no bate-papo, não? Ah, tá. Bota o arquivo lá e todo mundo abre por conta própria. Eu acho que era para eu projetar aqui. Não, era para você botar aqui nesse arquivo aqui do bate-papo e todo mundo abre por conta própria. Então, a outra é
Repetição adquirida, eu botei aqui, porque vocês acabaram de fazer várias coisas. Teve gente que fez assim com o rosto, teve gente que... Por que vocês não pegam um movimento que vocês acharam importante aí, bacana, e reproduzem na cena que vocês acabaram de fazer? Lembrem, guardem na memória do corpo. De repente, cara, a gente fez isso. Você lembra que a gente fez isso agora no treino? Vamos fazer? Vamos botar ele em cena? Tá. Cacofonia. Eu quero um momento que todos estejam falando ao mesmo tempo, por um bom tempo. Eu não preciso entender. Mas o que gera dramaturgia legal é que surjam palavras-chave durante a cacofonia. Todo mundo falando esse mosaico, sabe? Torre de Babel. Todo mundo falando, aí, prato, não sei o que, não. É muito chata. Algumas coisas que surgem que me ajudam a entender a história. Vocês entendem quando eu falo? Você entende, Ricardo, quando eu falo isso? Que eu vi que você fez, foi o primeiro que fez isso. Professor Linguiça. É um caso clássico do Chaves. Exato. Você está falando ali, tá um burburinho ali, todo mundo falando ao mesmo tempo, parece uma bagunça, vocês entendem essa bagunça, aí de repente a Isa fala, ele é um broxa. Aí eu faço assim como o quê? Eu dou com mesmo. Aí tu vai juntando essas coisas e vai gerando uma história para quem está vendo, entendeu? Suspensão. Eu não vou explicar, vou deixar para quem tiver. E aparição de um objeto. Suspensão, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla. Só cria uma suspensão se há algo potente antes. Então, se tiver uma cacofonia, é algo potente. Aí todo mundo pode falar assim, cara, não sei o que lá, Naruto tem pizza no peito. E é evangélico. Sabe? É segurar um flow, a poeira, aí espera ela sentar para voltar à cena. Isso é uma suspensão, isso é técnico. E a aparição de um objeto muito significativo. Não é vários objetos, que conte tudo, tá bom? Então, e aí isso tem muito a ver, não precisa passar um para o outro, de repente esse cortador de unha que cortou a garganta do Antônio, entendeu? Na cena, tá bom? E o final, claro, eu vou tentar não terminar, com vocês. Então, vou dar 20 minutos, vou jogar todos vocês para a sala, vocês vão voltar, vou dar uma ação, que eu vou parar a gravação. Tudo bem, né? Qualquer coisa... Você ainda está de coisa? Com anfitrião, não, né? Não. Eu vou jogar todo mundo para a sala, e aí vocês... Eu sou plateia, que eu não sei o texto. E eu quero ver por que eu paguei o ingresso, né? Para assistir. Por quê? O que faz vocês me trazerem aqui hoje, paguei pelo Simpla, para entrar aqui? Para que eu estou aqui sentado vendo isso? Por que eu não vou ver o Netflix? Tá? Então, vamos lá. Vou dar 20 minutos. Não precisam estar todos em cena. Lembre-se que, às vezes, fica muita informação para quem vê. Usa sair, tirar a câmera como puxar. Usa, de repente, ficar a câmera numa única imagem na arquitetura, um quadro significativo, ou tampar como o Naruto fez, tá? Lembre-se, muita informação o público afasta também. Foi. Merda para vocês. Olha o vermelho, egoísta! Olha lá, ficou verde, agora não anda. O que aconteceu ali? Abriu o semáforo aí, eu preciso me apressar. Aconteceu alguma coisa, o carro está parado. 11 minutos atrasada, gente. 11 minutos. Merda. O tempo já dizia. Gente, alguém fala com esse cara aí. Já dizia Deus que o tempo é o senhor de tudo. Aleluia, Fala, fechou de irmão. Droga.
Droga, Fechou de novo. E não saímos do lugar. Nada. Não, o cara aí tá Eclesiastes. parado ainda. Tá parado. Ei, Ô, não dá será que ele logo tá aí, passando irmão. mal? É? Ih, olha lá, já tá amarelo de novo. Vai abrir, hein? Ih, o cara não tá bem não, hein? Alguém dá uma olhada aí? Tira essa carroça daí da frente. Ô, tá mais 17 minutos atrasada! 17! E vai continuar mais se esse cara não sair da frente. Zina! Arranca esse homem aí desse carro, pelo amor de Deus. Ai, parece palhaçada, hein? Deixa ela ver o que está acontecendo. Vamos, porque Deus já dizia que tudo se baseia na Bíblia. A Bíblia, senhoras e senhores, vocês que estão aí no trânsito parado, preste atenção com o tempo é precioso. O tempo de Deus. Olha o refrigerante, cerveja, O água. cara tá tentando falar Olha alguma o coisa lá, mas não dá pra ouvir, que o Pô, vídeo tá fechado. Vai um refrigerante. vai vender água agora aqui no meio. Eu estou aqui fazendo a minha fala. Joga Senhor, uma estou trabalhando. latinha na cabeça dele. Trabalhando, isso não é trabalho. Trabalho é o meu. Ele tá falando alguma coisa. O senhor não bebe água? Água. Eu tô cego, porra! Ninguém tá vendo, não? Ninguém está vendo, não? Abre o vidro. Eu tô cego! É que, enfim, vocês pararam para me ouvir. Você que está aí fumando o seu cigarro, preste atenção na palavra. Você que está aí balbuciando, preste atenção na palavra. E você que está cego, só ficou cego, sabe por quê? Porque você não acredita na palavra de Deus. Você é um herege, por isso que você ficou cego. Porque se você, meu amigo, olhasse para esta Bíblia, jamais você ficaria cego. Aleluia! Tiozão, dá pra sair da frente, pô! Tiozão, caralho! Você acha que eu sou cego? Tu vens. Tu vem pra porra que vem, sem nada. Sinais. Ele tá cego. O sinal tá vermelho. Estamos todos cegos. Cego tá Eu bom. já escuto os teus sinais. Tu vens. Tu vens. Aquela mina que tava vendendo água, hein? Será que ela não tem uma cachaça, não?
Refrigerante, água, cerveja? Vai uma aí, senhora? Ah, cerveja, por favor. R$ 20. Obrigada. Eu tô cego. Estamos todos. Bem-vindo ao clube. Tô cego. 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 Eu vejo tudo branco. Mas a cegueira não é assim. Tudo branco. Eu queria brincar para saber como era ser cego. Eu fechei os olhos e tava cego. Cego. Eu tinha acabado de entrar no elevador. Estiquei a mão para apertar o botão e, de repente, fiquei cega. Imagina o meu desespero. Não sabia se subia ou se descia. A noite passada eu sonhei que eu estava cego. Mas hoje eu tô mesmo. Eu morri, mas passo bem. Morreu porque você não fala nada, você fala e não sai som. Morri, não passo bem. Morreu, mas só ficou mudo. Ele ficou mudo, ele foi. Você perde a visão e ele perde a voz. Nossa! Calma aí, acabou. Tá bom, para um pouquinho. Para um pouquinho. Manda bem, mas para um pouquinho, senão eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Não, eu não aguento. Eu não vejo mais. Eu não vejo mais. Foi mal. Para, senão não tem mais concentração para ver. Ai, muito bom. Ai, caramba, saiu. Eu morri, mas passo bem. Você ficou cego, mas não morto. Ah, meu pai. Bom, vamos repetir. Bom, Wagner. Vamos repetir aqui uma coisa. Eu acabei um pouco antes para poder repetir uma coisa. O que eu, como de plateia, me pega é... Presta atenção na palavra. Por quê? É muito metafórico, um cara no meio de um... Dá para ver que é uma rua por causa do verbo, que vocês verbalizam. Sugeriria vocês fazerem sempre para frente, porque fica uma galera olhando para frente, uma galera olhando para o lado. E aí eu, como plateia, eu fico desorientado. É muito bom a paleta de cores que vocês trabalham, com essas cores dos sinais nas janelas. Muito legal, porque tem uma plástica bonita, assim, é bonito de ver. Então, se vocês ficam esperando o carro, alguma coisa olhando para frente, vai dar mais sentido do engarrafamento, tá? Porque se você olha para o lado, a plateia não vê que você está vendo, então você só está querendo contracenar que está dentro de um carro olhando para o lado. Isso não entra no audiovisual aqui, nesse formato, para mim. Aí eu rio, porque é muito bom um momento que esse bispo aí, esse cara que está pregando a palavra, vai para um lugar completamente diferente. Eu não sei definir muito Wagner, mas eu acho que tem um lugar ali engraçado, porque ele mostra a Bíblia, e a Bíblia é uma capa de mulher pelada. Então, vocês têm que ver isso. Vocês têm que ver isso, um capão de mulher peladas. E isso eu gosto muito, porque me dá um curto-circuito com plateia. O que ele está querendo dizer?
e ele fala como bispo, mas ele mostra uma mulher pelada. Vocês têm que ver, vocês têm que acreditar na palavra. É o meu caminho de pensamento também, assim, de contradição. Aí ele fala lá, aí ele manda ali, tiozão é o caralho, pra isso. Tiozão, sai da frente, tiozão é o caralho. Aí ele começa a xingar. Tem uma questão de personagem que ele faz, alguém ia falar alguma coisa, ele fala, seu cu, ele pirou. E é engraçado, porque ele tem um personagem ali, tem uma personagem, esse falando individualmente dele, né? Que é o mais forte, o resto fica... Agora, eu gosto muito quando vocês botam as luzes brancas e vocês falam, eu tô cego. Eu acho que eu tô cego tem que ser um start para silêncio. Senão fica tudo bagunçado. Assim, fica muita confusão, muita cacofonia de som, de gestos. Né? Pode ser balizar, eu tô cego, dá um silêncio. Só para a gente recuperar o que é ser cego aqui para a gente, como plateia. Se eu tô cego no meio dessa confusão, eu, como plateia, eu não retenho que essa pessoa é cega. Dá para entender, mais ou menos? Mas pode ser assim, eu tô cego, suspende um pouco. Silêncio, vácuo. Tempo que para. Tudo para. E depois volta a cacofonia de novo. Mas sempre quando a palavra existe, tô cego, reverbera um silêncio. Só para ver como é que fica. Que aí vocês trabalham aquilo que eu estava falando da suspensão. Suspensão, né? Suspende um pouco. A luz piscando... A nossa ideia era, quando falar tô cego, acabar. Então, vocês repetiram muitas vezes. Não, é que repetiu porque o tempo, que eu falei, a gente garantiria 1 minuto e meio, o resto... Mas olha só, Wagner... 1 minuto e meio de novidade e 14 minutos e meio de repetição. A repetição a gente faz bem. Faz bem. Mas olha que legal, porque depois de 1 minuto e meio que vocês tinham garantido, depois tiveram várias coisas interessantes. Uma, eu não teria, depois de 1 minuto e meio, a luz do Antônio piscando no meio. Uma luz que ele faz me remeteu, se ele fizer com esse pensamento, e vocês tiverem, o olho piscando, um olho que está piscando, ele ficou piscando a luz. Então, é uma coisa, um objeto piscando que me remeteu um olho piscando. Então, repetir de novo, que tem uma bagunça, cacofonia no final, eu falo, cego, eu tô cego de novo. Eu gosto muito quando eu falo assim, eu vejo tudo branco e aparecem as luzes. Todo mundo com as luminárias, porque aí eu fico vendo só o branco das luminárias, como se fosse o olho da pessoa. E a última, eu gosto muito dos depoimentos. É onde eu chego com plateia para ouvir a história. Eu fiquei cego por conta disso. Eu fiquei cego por conta daquilo. Eu fiquei cego por conta daquilo. E pode finalizar assim. Eu não sei se vocês vão saindo, ou enfim, como vocês fazem. A cacofonia, ela ficou como geral, tem uma grande bagunça, um grande som, mas tudo bem. A repetição de Cara, eu escrevi suspensão errado, tá? Perdão. Não é com C cedilha, é com S. A aparição do objeto, como tinham muitos objetos, vocês realmente trabalharam como fizeram, e não tem problema, tá? Vamos tentar recuperar isso, roteirizar isso, ó. Presta atenção na palavra, aquele personagem, tenta olhar para frente, trabalha essas luzes com resposta sinestésica, como é que vocês trabalham essas luzes um com o outro? Quando alguém falar cego, suspende, vai ter 3... quando falar assim, eu estou cego, uma pessoa fala, suspensão. Outra pessoa fala, eu estou cego, suspensão por algum tempo. E o terceiro fala, eu estou cego, acabou, ninguém fala mais eu estou cego. Aí depois só pode repetir, eu fiquei cego assim, aí já é depoimento. Já é história de como cada um ficou cego. Tá? O resto, repitam, tentam repetir, é isso. Então, eu botei 3 coisas assim. Eu estou cego, suspensão, eu estou cego, suspensão, eu estou cego, suspensão. 3. Eu vejo tudo branco, pode ser as luzes. E no final, são os depoimentos dos cegos, que vão saindo, até ficar nada. Até ficar uma luz, sei lá, de repente. Tá?
Vamos improvisar assim? Joguem. Vocês sabem que tem essas tarefas, não precisa nem combinar mais. Façam, tentem fazer a mesma coisa e não combinem mais. Tá? Foi legal. Teve coisas bacanas, assim. É assim mesmo. A gente vai fazendo. É que eu estava falando aqui que para a gente que está fazendo no celular é ruim, que a gente não tem noção do que está acontecendo, né? A gente vê 2, 3, de repente... Mas não, então, não é um problema, não. É um esboço. Um esboço, não, tá mas bom? diga assim, é que a gente não consegue contracenar com o outro ou pensar em fazer alguma coisa, porque às vezes eu não estou vendo. Aí você falou, por exemplo, do Naru, do Antônio com a luz vermelha, eu não vi o Antônio nenhuma vez aqui. Tá. Mas não é um problema. Vamos fazer o que a gente... Agora está no áudio. Está vendo que as deixas estão na fala, né? Eu estou cego 1, eu estou cego 2, eu estou cego 3. Eu vejo tudo branco, luzes. E no final, depoimento. Vocês sabem que tem um roteirinho assim, improvisem até chegar no final e a gente dá uma boa noite, tá? Vou deixar você. Vai saindo todo mundo de novo para a gente improvisar. Olha o farol vermelho aí, egoísta. E aí, ó. Tá verde, vai andar ou não vai? Pô, abriu aí o semáforo. Ó, precisa se apressar aí. O que tá parado aí? O que aconteceu? Droga de sinal. 11 minutos atrasada. Fechou de novo. Ele não saiu do lugar. O que tá acontecendo? Olha o refrigerante, cerveja. Olha a água. Vai uma água aí, senhora? Água! Tem cachaça, não? Alguém faz alguma coisa aí? Vê o que tá acontecendo com esse Ô, cara aí na daí a frente? água, Olha lá, abriu de novo. manda, Abriu, vai. Eclesias que já dizia: o que é do tempo? Isso, só faltava essa. O tempo. Senhor, me dá sua mão para que eu possa ler. Essa merda não anda. Ih, o cara ainda tá parado. Olha o refrigerante, cerveja, água. Você está invadindo aqui a minha água. Sai água, daqui, aqui. aqui vender água. Aqui. O cara tá falando alguma coisa ali, ó. O que tá acontecendo? Senhor, eu estou trabalhando. Que trabalhando? Eu estou falando da palavra de Deus, a palavra de Deus. Olha bem a palavra de Deus. Ô, abre o vidro. Não tô entendendo. Ô, tiozão, dá um tempo, né, meu? Tiozão, eu tô cego! Ó, e essa lata velha que não vai andar? Anda não! Sai daí do carro! Eu tava olhando o disco amarelo. Eu ainda lembro de vocês aí passando na frente. Mas de repente eu enxergo tudo branco. De repente eu tô cego. É como se eu estivesse num nevoeiro, num mar de leite. Eu tinha acabado de entrar no elevador. Estiquei a mão para apertar o botão e, de repente, fiquei cega. Imagina o meu desespero. Não sabia se subia, se descia. Ok, já deu.
foi Foi mais... com o microfone fechado. Não tem problema, ficou mais curto, mas ficou mais interessante. Ficou bom. Ficou mais curto, sabe por quê? Não precisou ir todo mundo passar em bom jogral escolar, todo mundo precisa falar. Já entendemos. É o coletivo, né? Já entendeu. Muito melhor olhando para frente. Eu estou gravando para vocês verem se é que vocês gostam ou não. Muito melhor, dá muito mais visão toda, até a venda do Guaraná, da água, para frente, olha a água, eu acredito mais. Eu ia sugerir uma cacofonia, assim, a galera falando todo mundo junto, olha lá, o sinal de respeito, abre sinal aí, não sei o que lá. Aí o cara falar, como não sei o que lá já dizia, corta a cacofonia, o Wagner. É muito legal também saber que tem uma baliza de passagem de tempo na personagem da Isa. Eu estou 1 hora aqui, eu estou a 2, eu estou a 15 horas, eu estou a 20 horas. É uma personagem que está contando o tempo para a plateia. Eu estou cego, o Ricardo não rolou de início, porque não encaixou bem. A galera estava numa outra preposição, aí tu meteu eu estou cego, aí meio que foi redonda ali aquela cerveja ali. Foi quadrada. Um pouquinho mais de tempo, né? A gente precisa um pouco mais de tempo aqui. Foi. Não, mas aí olha que louco. Ele deu uma cerveja quadrada ali, porra, tô cego. Aí todo mundo meio que ajudou ele ali, ficou quieto, mas não tinha. O cara não estava nem pregando, o cara ia mandar. O Wagner estava começando a se criar ali nos palavrões dele, tomando tô cego. Aí tava ele. Ele ia falar uma coisa. Queimou a gana. Ele falando na boca. Tudo bem. É sinal de que o ator está ouvindo. E te ouviu. Ele falou com a boquinha do... Vai tomar... Aí tá. Aí achar um momento coletivo para se colocar, tá, Ricardo? Mas é legal que você manteve, aí você entrou na baliza de depoimento. Você já manteve, aí já foi para depoimento. Todo mundo te escutou, que isso que é legal dos viewpoints, resposta sinestésica e escuta. Todo mundo já meteu a luz na câmera. E muito legal. Aí eu falei, puta, estão jogando. Agora sim. Aí já rolou as luzes, e você falando, só você falando. Aí depois rolou um outro depoimento de alguém. Aí veio uma coisa muito legal, que foi uma subversão, porque eu falei, fica só as luzes. Aí o Antônio meteu a mão. Ela falou de mão. Alguém estava falando depoimento de mão. Aí ele estava fazendo umas coisas assim no escuro com a mão, o Antônio, com álcool em gel, sei lá, que é legal, que aí remete ao dia de hoje. Aí depois entrou, morri, mas não passo bem, meio que esfregando os olhos com um depoimento de uma outra pessoa, quer dizer, fazendo uma camada sobre o que alguém tinha falado. E esse som é muito bom, de fundo, pequenininho, como não aconteceu no primeiro. Ele tem que ser uma poeirinha no fundo, tem que começar com esse som alto para ambientar a galera, depois ficar no fundo, senão fica muita confusão. E eu acho que olhar para frente, vocês têm que assumir a câmera mesmo, gente. Você pode até assumir aí em cima, assim, sabe? Fica, cara, tá foda isso aqui, não sei o quê. Mas eu tirarei o lado. A gente vai para um lugar que parece que vocês isolam a gente. Eles isolam a gente que está vendo, tá? Beleza, passamos 10 minutinhos, desculpa. Mas acho que tem 2 cenas para vocês olharem. Uma aquecendo e a outra mais aquecido. E aí vai... Agora rolou viewpoints. O Ricardo meteu a força, ia mandar o Wagner ia mandar alguma coisa, o Ricardo entrou, ele parou, esse meu viewpoint, resposta sinestésica, é o combinado, e aí rolou as luzes. Muito bom. Tá? Isso dentro dos viewpoints é muito legal. E se fosse considerar repetição, seriam as luzes entrando. Vários momentos as luzes entrando. Tá bom? Tá bom. Bruno, a gente pode continuar, né? A gente quer afunilar e ir modulando essa cena aqui. Então, a gente, no próximo encontro, acho que pode, de repente, continuar. Depois a gente vai falar entre a gente aqui, mas é uma coisa que a gente quer continuar, tá? Só para você saber. Tá. Achei ótimo, eu adoro. E mexendo, vendo os viewpoints, dessas questões, eu vou me divertindo. Legal, eu vou balizando dentro do que eu sei de técnica e vocês vão repetindo. No mínimo, vocês vão estar mais oxigenados para as próximas, para fazer esse ano. Por exemplo, eu deixaria esse personagem do Wagner com a Bíblia, que é uma mulher pelada. E a Isa, você aguenta, Isa.
Ou então leva o riso para a cena. Leva o riso para a personagem. Ela não esconde, não. Leva o riso para a cena. Que é muito bom o que ele faz, né? Ele chega assim, olha a palavra, mó mulherão, mó peitão. Se você tivesse lido a Bíblia, você não tinha ficado cego. Muito bom. Ai, gente.